Olá, pessoal, que saudade que eu tô de vocês, né? Tava aqui brigando com os meninos, que eu acho que não precisava de tirar férias. Qual é a necessidade de tirar férias? Tô tudo bravo aqui olhando pra mim. Pessoal, hoje eu já tô aqui com a Carla Ribeiro. A gente vai falar sobre alta performance. A Carla é uma ex-atleta, é uma coach de alta performance e também é uma das apresentadoras da Vem Ver TV. Olá, Carla. Olá, Kalina. Finalmente deu certo esse Pois encontro. é, né? Vamos aqui. Que bom, muito bom. Carla, hoje a gente vai falar sobre alta performance, que é aquilo que a gente fala todo dia, né? Eu também tenho uma empresa de treinamentos, também sou coaching, sou master practitioner. E a gente vem tentando fazer essa reprogramação mental aí na mente das pessoas para que elas alcancem seu melhor resultado, sua melhor performance. E eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre isso. A gente sabe que a PNL fala, que a programação neurolinguística fala sobre a modelagem, né? E pensando aí nas pessoas que são como nós, atletas de alta performance, ou pessoas que têm uma alta performance em outras áreas. Quando eu estou frente a um desafio, eu tenho que apresentar um trabalho para o meu chefe, uma monografia, defender uma monografia, cantar para um grande público. Como é que faz? Como é que faz para essa emoção não derrubar a gente aí, a gente ter aquela performance inferior ao nosso preparo? Na verdade, assim, a performance ela vai ser o resultado exatamente do preparo. Então, para que esse preparo seja eficiente, para que no momento decisivo a pessoa tenha resultados, é preciso ela pensar nas variáveis que podem acontecer e ela se vê naquele contexto, que poderia ser o caso da modelagem, né, dela visualizar alguma pessoa que já fez o que ela gostaria de fazer e obteve excelentes resultados, para tentar fazer de acordo com aquele ideal que ela tem de performance. Quando a gente fala em treinamento, o treinamento ele tem que também prever que podem acontecer algumas coisas. É claro que há algumas situações que são imprevisíveis. E aí, em outros tipos de treinamento, vai ser possível que ela reaja no seu melhor estado nesses momentos em que acontecem fatos intervenientes que ela não esperava. Então, se ela estiver preparada para aquele momento, ela vai desempenhar bem. E aí, para isso, ela precisa colocar em metas vários tipos de treinamentos, né, de aperfeiçoamentos que ela precisa. Antigamente falava-se muito para a gente focar nos pontos fortes, né, e esquecer os pontos fracos. Hoje em dia a gente não pode falar mais nisso. Você tem que focar nos seus pontos fortes, mas você não pode esquecer e nem menosprezar aqueles pontos que você precisa trabalhar também, porque eles podem ser evidenciados numa situação em que você vai ser colocado num desafio, em que você vai ser colocado na mesa, né? E você tem que desempenhar. Nesse estado otimizado, a PNL fala, né, da modelagem como uma das alternativas. Mas como fazer essa modelagem, né? Quando você imagina que você vai estar vivenciando uma situação, você tem que torná-lo o mais real possível. E para isso acontecer, se você vai modelar uma pessoa, você tem que entender o máximo que puder daquela pessoa. E aí você vai imitá-la? Sim, você vai imitá-la. Pô, mas Carla, isso aí é a minha identidade e tudo. A gente não está falando de você deixar a sua identidade de lado. Até porque quando você começa esse processo de modelagem, a sua identidade ela vai se destacar também. Você não vai sair de você mesmo. E claro que isso vai ter que ser coerente com seus valores, tem que haver coerência, tem que haver integridade para que isso funcione de uma maneira otimizada mesmo. Outro ponto que a PNL aborda aí, que você falou também, a gente falou de modelagem e falou de um outro ponto também. Qual que foi que você falou? Eu falei um pouco dos mapas mentais também, o que a pessoa pensa na hora, o que ela sente, a emoção, que a emoção incapacita. O que você pensa sobre essa questão da emoção? Bom, na verdade, nós somos as emoções que nós vivenciamos com maior
constância, se você é uma pessoa que sente determinadas emoções com muita frequência, você tem que perceber se aquelas emoções, elas são emoções que lhe otimizam ou não, e trabalhar com elas, para que nesses momentos em que você tem que desempenhar, não, o que você tinha falado que eu não tinha me lembrado, é em momentos que você fala, eu tenho que apresentar uma monografia, sim. eu tenho que falar com o chefe, eu tenho que estar, como fazer isso, né? Então, quando você vai, a PNL, a resposta que ela dá também para isso, já que a sua primeira pergunta foi a respeito disso, é você imaginar esse cenário, com essa situação e até com a ajuda de uma outra pessoa, que pode ser um coach, né? Você vivenciar o que poderia acontecer naquela situação. E aí você vai trabalhar a sua emoção, porque você vai trabalhar a emoção que você normalmente vivencia, você experimenta quando você está nesse momento de prova. Quando você está diante de uma plateia, o que você se sente? Você se sente angustiado, você se sente ansioso, você fica com medo de dar branco e não conseguir falar, você sente que você está à frente do seu chefe, você sente, parece que as palavras faltam, você não tem coragem de encarar seu chefe, de dizer que você merece aumento, de dizer que seu trabalho é bom. Se você merece aumento, se o seu trabalho é bom, você tem que desenvolver em você essa coragem de você enfrentar esse momento e ser bem-sucedido e trabalhar a sua emoção para que ela lhe fortaleça. O medo pode ser um trampolim, como ele pode ser um escape, você fugir e evitar completamente essa situação. E há pessoas que nunca perdem aumento por conta disso, porque exatamente por não conseguir desenvolver essa emoção de uma maneira otimizada, né? Eu quero trazer um exemplo prático. Eu tenho uma grande amiga que ela amanhã vai estar fazendo um show, amanhã dia 18/5. Ela vai cantar, o nome dela é Elisa, ela vai fazer um tributo a Marisa Monte, inclusive ela se parece muito com a Marisa Monte. E no Teatro Unip, 500 pessoas, e é a primeira vez que ela faz um show tão grandioso. E o nome do show é Elisa Canta Marisa. Ontem nós tivemos um ensaio, eu sou back vocal da banda, e ela estava bastante nervosa. Uhum. E eu fiz ali alguns exercícios com ela, de ensaio mental, visualização positiva, né, a ponte ao futuro e tal. E ela conseguiu se sentir naquele momento? Conseguiu. Mas a minha pergunta para você, que meus alunos sempre me perguntam, todos nós, agora falando da emoção, às vezes a gente está muito preparado tecnicamente para uma prova escrita, para um teste físico, mas às vezes a emoção vem de uma maneira que ela inibe as nossas capacidades, né? E você falou um pouquinho agora sobre isso. Como lidar com isso? Como conseguir se ver frente ao público e ter a sua melhor performance frente àquela prova tão esperada e não desesperar, né? Não deixar a emoção tomar conta? Como é que a gente consegue lidar com essa situação? A emoção negativa, ela advém exatamente da insegurança, da pessoa não acreditar que ela é capaz, que ela ou está capaz. Ela não se vê treinada o suficiente para enfrentar aquela situação. Então, quanto mais treinada ela tiver para aquele momento, mais a emoção vai ser positiva. E é uma coisa dela conseguir acreditar no potencial dela conseguir realmente se vivenciar, daí por isso que eu perguntei se ela conseguiu realmente se vivenciar aquele momento ou se foi uma coisa mais superficial. Porque quando ela consegue vivenciar aquele momento é uma coisa mais libertadora, né? E quando ela percebe, e aí tem uma questão que é importante aí. Uma coisa é você se iludir e imaginar que você está cantando Marisa Monte, Elis Regina. Marisa Monte, inclusive, é maravilhosa. E eu acredito que a Elisa vai cantar ela muito bem, né? Acredito nisso. Sem a conhecer, mas eu acredito nisso. Não sei porque eu tenho uma boa fé em você aí. Uma coisa é você visualizar algo que é surreal, que é completamente fora da realidade. E outra coisa é a insegurança advinda do desafio de algo. Eu quero estar bem naquilo ali.
Que aí é uma situação de você entrar no palco, entrar no tatame, entrar no dojo, certa de que aquele lugar era o lugar que você queria estar. Então, eu estou completamente presente aqui. E eu estou completamente presente aqui com o meu tudo. E aí, naquele momento, você vivenciá-lo ao máximo. E a gente falou um pouquinho disso no final, agora que eu acabei de fazer o programa Alta Performance, que é a situação de você viver o momento presente, viver o seu agora. Porque quando você está completamente presente no momento, você não dá tempo a sentir a angústia da derrota. Você não dá tempo a sentir a ansiedade, né, de vivenciar uma situação que vai ser desastrosa. Então, o que eu aconselharia para a Elisa é ela estar completamente presente naquele momento. E curti-lo, hein? Curtir aquele momento. Você falou uma coisa super interessante, que é a questão de ela se ver fazendo, né? Claro que ela está totalmente preparada, ela vem se preparando há muito tempo. E uma coisa que eu achei interessante, que puxou um gancho do que o Eduardo Rocha fez com ela, não sei se você conhece, o Eduardo é presidente do Instituto Wiener, de Programação Neurolinguística e Hipnose, e ela chegou lá com muitas questões, né? Ah, faltou isso, ah, faltou aquilo, ah, mas isso poderia ser assim, aquilo poderia ser assado. Ele começou a tirar questões o foco. Técnicas. Aí ele começou a tirar o foco dela do que não tinha para as conquistas que ela tinha conseguido até aqui. Uhum. Obviamente que você fazer um evento dessa magnitude, algumas coisas no meio do caminho vão dar não tão certo quanto você queria, você vai ter que fazer um rearranjo, né, ir atrás de outro patrocinador que de repente pulou fora no final da reta, enfim, milhares de variáveis que a gente tem que lidar. E eu achei interessante que ele foi tirando o foco das coisas negativas que ela estava bitolada e foi trazendo o foco para as conquistas que ela tinha conseguido até ali. E ele começou a perguntar sobre os integrantes da banda e pediu para ela descrevê-los com detalhes. E quando ela fez isso, ela começou a rir. Porque é tão prazeroso, assim, a banda é tão maravilhosa e ele começou a trazer elementos positivos. E acredito que ele conseguiu fazer isso que você está falando agora, a questão do estado de presença, de trazer ela para o que estava rolando de bom, pelas conquistas que ela tinha conseguido até ali e tirar o foco do negativo, porque nunca vai ser 100% do jeito que a gente gostaria, né? Tudo que a gente vai fazer na vida tem variáveis que não dependem da gente. É o tempo, é uma chuva que cai, enfim. O ideal é você conseguir controlar o máximo de variáveis possíveis, né? Porque assim, eu não sou da teoria de que feito é melhor que perfeito. Porque é uma frase que está sendo muito divulgada, especialmente no marketing digital. Eu prefiro ter o máximo de controle das variáveis. Não é controle no sentido de não dar liberdade a outras situações. É estar totalmente preparado para para a situação que eu vou enfrentar. Então, não é fazer, não é só fazer, é estar preparado e preparar todo o ambiente para aquele feito que vai ser. Uma coisa é a Elisa, no caso, apontar as questões técnicas que precisam ser melhoradas. Olha, a guitarra, estou dando um exemplo, não sei, a guitarra precisa melhorar isso daqui. Não, mas tá bom. Não, o som não tá tão claro, não tá tão transparente, né? Então tá tão nítido, tá tendo esse problema técnico. Isso daí, ela tem que apontar e tem que corrigir. Essa é a minha filosofia de vida, porque eu sou uma pessoa totalmente de alta performance. Então, se eu identifico um problema ali, eu vou querer corrigi-lo. E se tem um problema que no som que deve ser corrigido, se a iluminação não está bacana e tal, tem que ser corrigida, se é importante aquela iluminação para o cenário, para o evento, e essas outras questões. Olha, se nesse momento eu posso relaxar mais a garganta e sei lá, não sei, são questões técnicas que podem ser corrigidas, ótimo.
Mas são questões outras, né? De, o patrocínio cancelou e aí veio uma outra situação. São situações e que não vão influenciar na qualidade do produto que ela vai oferecer. Eu não chamaria tanta atenção para isso. Eu não despenderia a energia nisso. Mas naquilo que é essencial para a qualidade do que ela vai apresentar, eu acho importante trabalhar nisso. Nos detalhes que podem ser trabalhados. Não sei se eu me fiz clara. Sim, sim. O que eu entendi que ele tentou fazer foi só assim, tirar o foco do que ela não tem controle, por exemplo, um patrocínio que cancelou de última hora. É uma variável que ela não tem controle e ela estava chateada e angustiada em função disso. Então ele tirou o foco disso e trouxe o foco para as conquistas, para tudo que ela havia conseguido. Porque, às vezes, uma coisa é você controlar todos os detalhes e eu concordo com você. Um som tem que ser perfeito, a iluminação tem que ser perfeita, os detalhes técnicos têm que ser perfeitos. Mas algumas coisas, elas não dependem da gente. Por exemplo, teve uma vez que eu fui dar uma palestra e na minha hora o PowerPoint deu pau. E assim, na hora eu tive uma presença de espírito e eu comecei a falar sem PowerPoint, sem apresentação. Porque naquele momento eu julguei que seria muito pior eu ficar parada no centro do palco, esperando resolver um problema técnico, do que tocar o barco. Claro. Então eu toquei o barco. Então esse preparo emocional de, cara, na hora alguma coisa saiu do controle. Não isso aí é estar preparado para você, para o que está fora do script, né? Isso aí é treinamento, né? E é um preparo emocional, certo? Sim, sim. Advém da pessoa se sentir segura naquilo que está fazendo. Se ela está se sentindo confiante naquilo que está fazendo, ela vai dar conta de improvisar. Do contrário, ela vai ficar perdida, paralisada, né? Isso acontece no esporte também? Muito. Muito. Tanto daqueles que ficam paralisados, quanto daqueles que improvisam. Há pessoas que, em momentos assim de competição, elas fazem mais do que fazem nos treinamentos. Elas se superam. Elas ficam assim, elas têm uma performance muito melhor. E há aqueles que performam muito bem na academia e quando estão no momento de prova, eles perdem lutas assim que não justificaria tecnicamente explicar como era possível, né? Então, é um preparo psicológico isso, né? Um preparo mental isso. Nesses momentos assim de provas, a pessoa tem reações assim que as diferenciam muito, né? Na performance. Carla, você acha que existem pessoas mais capazes que outras? Assim, o que eu ouço muito em sala de aula? Professora, mas a senhora dá conta de estar aqui na frente, de falar. Eu vou apresentar um trabalho, primeira coisa que eu penso é que eu vou dar branco, eu começo a tremer, vou gaguejar. Ou então, eles apontam pessoas que se destacaram no mundo. Não, mas essa pessoa, o Phelps é o Phelps, né? E assim, Tony Robbins é o Tony Robbins. Mas assim, existem pessoas que são mais capazes que outras, nasceram fisiologicamente com uma capacidade maior que as outras? Eu acredito que existe talento, que pessoas que nasceram com alguns dons, alguns talentos que parecem realmente que são talentos, são situações, são qualidades que estão diferenciadas naquelas pessoas. Mas eu acredito que as pessoas isso não é crença minha, na verdade, é um dado. As pessoas que se destacam, as pessoas que têm mais sucesso, são as pessoas que se esforçam, e não as talentosas. Então, já dá uma neutralizada nessa história. Então, o fato da pessoa ter determinada habilidade não quer dizer que ela vai se destacar na vida com aquela habilidade. Porque muitas vezes ela não consegue superar uma frustração, porque ela se vê tanto como uma pessoa capaz, uma pessoa talentosa, que ela não tem a capacidade de lidar com uma negação àquilo que ela acredita. Então,
quando ela, às vezes, ela construiu uma identidade que não suporta uma frustração. E ela fica frágil ante a uma derrota, por exemplo. E aí fracassa e não consegue se levantar mais. Enquanto outros que encaram que o talento pode ser desenvolvido, que as qualidades não são natas, elas podem ser desenvolvidas, são pessoas que são mais resistentes e que lidam melhor com as perdas, lidam melhor com as derrotas e conseguem se superar. Então, muitas vezes, elas, diante de uma situação, diante de uma derrota, vêm depois com muito mais disposição, com muito mais força e com muito mais habilidade. Né? Quando você pega um Anthony Robbins da vida, ele fez-se, ele não nasceu Anthony Robbins, ele tornou-se. Né? Eu já tive a oportunidade de participar do staff dele no evento e ele adotou vários comportamentos, depois aprendeu várias atitudes que eram importantes para ele se tornar quem hoje ele é. Hoje ele está colhendo os louros daquilo que ele plantou por um bom tempo, né? E com muita qualidade, muita competência, diga-se de passagem, né? Muito legal você falar sobre aprender atitudes, que eu acho que isso ainda é um mito na cabeça das pessoas. As pessoas ainda não acreditam que é possível, né, eu aprender a ter atitudes diferentes. Porque atitude tem a ver com comportamento. E tem aquela coisa da síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vivi assim, vou morrer assim, né? Acho que tem muita gente que ainda acredita nisso, que a gente veio formatado, o nosso mindset veio fechadinho e é aquilo e vai ter que ser aquilo. Mas é muito legal. Eu escuto muitas pessoas falando assim, o problema é que eu sou tímido, né? Ser tímido não deixa de ser uma falta de coragem, né? Então eu sou tímido, eu queria ser mais assim parecido com o meu chefe, ele é mais desenvolto, ele é mais... Então são comportamentos que podem ser trabalhados, né? E tudo começa no mindset, né? Tudo começa no tipo de pensamento, na qualidade do pensamento. E aí é possível sim, de fato, é possível mudar. Quando você fala de qualidade de pensamento, nossa entrevista está quase finalizando, mas eu achei muito legal você trazer essa abordagem também, porque é outra coisa que eu tento trazer para os meus alunos, mas é difícil das pessoas acreditarem, que a gente pode ir refinando os nossos pensamentos, que a gente pode ir trabalhando os nossos pensamentos, que tem pensamentos que são recorrentes e que não nos favorecem, e que se a gente não aprende a lidar com isso e colocar um stop ali e falar, opa, para, isso aqui não está me fortalecendo. E ir trabalhando o que a gente chama de mindset, né? Melhorando a qualidade desses pensamentos. O que você poderia falar para a gente sobre isso, sobre os mapas mentais? Né? Para quem está se preparando aí para uma prova ou para qualquer situação e que está lá, ai meu Deus, não vou dar conta, não vou conseguir. Às vezes a pessoa estuda pensando assim, né? Fica difícil, né? É verdade. Está estudando, não vou dar conta, não vou conseguir, aí fica complicado. Já é uma crença bem limitante, né? É porque eu poderia dar algumas dicas, né? Em primeiro lugar, é identificar o tipo de pensamento que a pessoa tem que trouxe ela onde ela está hoje. E o tipo de pensamento que ela precisaria ter para ir aonde ela quer estar. Né? Porque existe sempre um gap, né? Sim. Onde a gente está e onde a gente quer estar. Pelo menos em alguma área da vida isso é verdade. E permitir-se e reconhecer-se quando a posição em que está vivendo não é a que deseja viver. É importante a pessoa reconhecer isso, porque hoje em dia está muito fácil das pessoas dizerem que está tudo bem, e está tudo bem em todas as áreas. Aí as pessoas saem de uma derrota aqui. Eu estava conversando com o meu entrevistado agora, ele falando que estava vendo o MasterChef, ele falou que estava treinando para aquele momento há anos, e aí perdeu. Aí saindo lá, terminou a gravação, ele, eu estou muito feliz, eu estou muito feliz nada, que está muito feliz? Eu estou na final do campeonato mundial, perdi a luta, Carla, como é que você está? Pô, eu estou indignada, estou feliz não. Sim.
né? Então, você reconhecer o seu sentimento, você permitisse isso, permitir essa indignação, primeiro para você poder mudá-la, para você poder adotar um novo comportamento, você poder perceber que a atitude que você precisa ter para anteceder a esse comportamento que você que vai lhe aproximar da vitória, daquela situação que você quer vivenciar, daquele cenário favorável que você quer viver. Eu acredito que isso são bons passos, boas estratégias para dar um passo à frente. Até porque a frustração, a indignação, ela deve Aliás, servir... por isso que eu falei, o teu filho tem que ficar indignado. Mas você sabe como é que é pai, né? Ele quer que ele não sofra, né? Assim, e eu entendo que a indignação e a frustração, ela tem que ser a mola propulsora. A gente não explicou o que era, né, Kalina? A gente falou que eu tem que ficar indignado, né? Porque o filho dela estava acostumado a vencer, né? Na prova de natação e ficou em terceiro lugar. E que ele chorou muito. Aí eu falei para ela, deixa ele chorar, ele tem que chorar mesmo. Não pode gostar não, tem que chorar mesmo. É isso mesmo. Até porque a indignação, a frustração tem que ser a mola propulsora, né? Para você ir para o próximo degrau. Não, e ela é importante, ela é necessária. Eu diria que a frustração é necessária. Eu diria que os problemas são necessários. Eu diria que muitas vezes a depressão é libertadora. Sim. Porque senão a primeira que a pessoa precisa ter esse contraponto. Não está tudo bem, não é tudo normal, não está tudo bem, não pode ser de qualquer maneira. Não é importante, não é competir. O importante é você obter o resultado que você quer obter, mas você tem que se preparar para ele, sabendo que você tem que se esforçar para isso. Porque a vida vai reconhecer isso. Não vai se reconhecer se você é um cara legal, se você tinha a intenção disso ou daquilo. Ela vai reconhecer as atitudes que lhe fizeram aproximar do seu alvo. Nossa, legal essa abordagem, porque a gente está vivendo um mundo da família de margarina, né, do Facebook, né? Todas as pessoas são felizes e tudo é perfeito. E ninguém pode ser mais infeliz, ninguém mais pode ficar depressivo, ninguém mais pode se sentir derrotado, né? Virou proibido, ficou proibido isso, né? Por isso meu assunto no programa foi depressão, vencer a depressão. Mas desse ponto de vista de que entrar para a caverna significa se parar um pouquinho para olhar para si mesmo e perceber que não está legal, que alguma coisa tem que mudar. E esse choque de realidade, ele machuca, né? Você olhar para a sua vida e falar, caracas, não é isso. Claro que isso vai trazer um estado depressivo. Mas é um estado que pode ser uma mola propulsora para você alcançar um outro patamar. Não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. É importante. É importante, as perdas são importantes também. É importante para o processo de amadurecimento, é importante para o processo de reflexão, é importante para você se voltar para você mesmo, você repensar as suas atitudes, seus comportamentos, repensar a vida que você tem levado, se ela tem sentido de acordo com os valores que são importantes para você. Então, esses momentos de perda são momentos que você pode se voltar para você mesmo. Né? Esse momento de autoconhecimento que é indispensável para alcançar uma melhor performance. Nossa, muito legal. Carla, obrigada. De nada, nossa, gente, há quanto tempo eu tentava marcar com a Carla, ou a agenda dela não dava certo, ou a minha não dava certo. Aí teve aquela crise de combustível. Lembra? Foi mesmo, que ia fazer com todo mundo, né? Ia fazer, eu, você, a Tisa, a Adriana, e aí ninguém conseguia sair de casa sem combustível. Muito obrigada. Depois eu falei pra gente vir correndo, de bicicleta, mas, né? Tô brincando. Eu chego lá, que eu venho de Águas Claras, judiação, né? Poxa, uma boa atividade, né? Olha, eu vou começar com 5 km, acho que é melhor. Muito obrigada. De nada, Kalina. Foi maravilhoso. Vou ter o maior prazer de mostrar para os meus alunos essa entrevista. Eles adoram, eles ficam acompanhando, ficam perguntando, ih, professora, quando é que vai ter? Ah, que bacana. Manda um beijão para eles. Tá, mando sim. Então, obrigada. Eu um beijão para vocês. Melhor você mandar. Eu mando então agora, que ficou vermelhinho. Um beijão para vocês. Pessoal, obrigada então e até o próximo, gente, pelo caminho.